Bem-vindos, bem-vindos! Mais uma aula, língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre concordância verbal? Sou o professor Mário e nós vamos para a aula 184, língua portuguesa. Vamos falar sobre concordância verbal, concordância aí entre o sujeito, entre o verbo, entre o predicado e tudo mais. Algumas regras. Vamos lá? Vamos falar sobre concordância verbal, sujeito, verbo, olha só. Então, a concordância é correspondência de flexão entre dois termos. Ocorre concordando a concordância verbal quando o verbo flexiona-se ou concorda com o sujeito. Então, ele vai ter essa mudança do verbo, que ele vai se flexionar, ele vai mudar conforme o sujeito da oração. Então, é importante que nós conheçamos agora algumas regras de concordância de verbo, alguns casos especiais, ok? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Olha só, casos especiais da concordância verbal. Observe aí, casos especiais, olha só. Então, casos especiais de concordância verbal, nomes que só usam no plural. Então, nomes que só se usam no plural. Olha só, quando o sujeito expresso é um nome que só se usa no plural e não vem precedido de artigo. Importante, ele não vem, antes não vem o artigo. O verbo ele vai ficar no singular. Muito bem. Então, com esse nome, olha só, com esse nome precedido do artigo, o verbo concordará com o artigo. Vamos lá, olha só. Caso esse nome venha precedido de artigo, o verbo concordará com o artigo. Muito bem. Então, recordando, caso o nome venha precedido de artigo, o verbo concordará com o artigo. Olha só aí o exemplo. Então, temos o Amazonas. Notaram aqui? O Amazonas. Então, temos o artigo O, indicando aí um singular, não é isso? O Amazonas. No caso, seria o estado, está implícito aí, né? O Amazonas fica, então, fica implícito aí que é o estado do Amazonas. Então, o Amazonas, ou o estado, fica longe. Tudo bem, então notaram aí que esse artigo O, ele está indicando aí, ele faz com que o verbo não flexione na realidade, né? Então, o Amazonas fica longe. Muito bem. Agora, notem aí o exemplo aí que nós temos aí desses artigos, do artigo que está no plural. Os Estados Unidos enviaram poderoso reforço. Eles enviaram os Estados Unidos. Então, notem que temos o artigo os, está indicando aí, está fazendo com que o verbo flexione, né? Os Estados Unidos eles enviaram os Estados Unidos, enviaram poderoso reforço. Muito bem. Então, notaram aí que nesse caso, o artigo, ele vai indicar essa flexão, né? Primeiramente, falamos aí do artigo O, quando ele fala assim, ó, o estado do Amazonas enviou o estado. O Amazonas enviou. Os Estados Unidos enviaram. Muito bem. Então, isso aí está determinado pelo artigo. Muito bem, muito bem. Falar um pouco mais sobre casos especiais. Olha só, casos especiais de concordância verbal no pronome relativo que. Quando o sujeito for pronome relativo que, o verbo concordará com a antecedência do pronome. Olha só aí. Então, prosseguindo aí, casos especiais de concordância. Pronome que, quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concordará com o antecedente desse pronome. Olha só o exemplo aí que nós temos para você. Então, Paulo foi a pessoa que despachou, ele despachou o Paulo. Então, Paulo foi a pessoa que despachou a mercadoria. Muito bem. Então, outro exemplo. Estas foram as pessoas que distribuíram a mercadoria. Olha o verbo aí flexionando, né? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos falar agora sobre o pronome relativo quem? Olha só.
Então, pronome relativo quem, casos especiais, concordância verbal do pronome relativo quem. Quando o sujeito ele é representado pelo pronome relativo quem, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, ou concordará com o antecedente deste pronome. Então, vamos lá, olha só. O pronome relativo quem, quando o sujeito ele é representado por esse pronome, quem, o verbo ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Ele ou ela apresentou, no caso, que é esse exemplo que nós vamos trazer para vocês aí, olha só. Então, entre os diversos interessados, fomos nós quem apresentou. Notaram aí o verbo apresentar? Está na terceira pessoa do singular. Ele apresentou, ela apresentou, então, terceira pessoa do singular, quando o verbo, quando tivermos essa expressão quem aí. Muito bem. Outro exemplo, olha só. Fomos nós que construímos. Quem construímos? Fomos quem construímos, roteirizamos e ministramos as aulas. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, notaram aí essa característica dos verbos? Muito bem, olha só. Então, temos aí aqui alguns exemplos. Fomos quem construímos, roteirizamos e ministramos as aulas. Casos especiais, casos especiais, olha só, estamos falando sobre casos especiais de concordância do verbo. Núcleos do sujeito, compostos, ligados por ou. Muito bem, compostos ou ligados por ou. Quando os núcleos do sujeito composto vierem ligados pela conjunção ou ali também vamos distinguir dos casos. Olha só, primeiro exemplo aí, olha só. Se a conjunção ou tiver valor excludente, ou isso ou aquilo, um ou outro, nenhum, nem outro, o verbo ficará no singular. Olha o exemplo aí. Então temos esse exemplo, olha só. Vamos ao exemplo. Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. Muito bem. Então, Roma ou Viena será a sede. Então, notem aí que há essa situação excludente no caso aí do substantivo das cidades, Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. Muito bem. Vamos lá? Prosseguindo aí, olha só. Casos especiais quanto ao núcleo do sujeito. Olha só. Se a conjunção não tiver excludente, o verbo irá para o plural. Olha o exemplo aí, ó. Roma ou Viena são excelentes locais para próximas Olimpíadas. Então, notem aí que não se exclui, né? Ou é uma ou é outra, não se exclui como no exemplo anterior. Então, Roma ou Viena são excelentes locais para próximas Olimpíadas. Então, notaram aí que nesse caso, quando não for excludente, eles vão ter essa situação aí. Então, prosseguindo, olha só, mais de um, mais de dois. Então, essa situação, como é que você vai utilizar ele na hora de fazer essa concordância? Quando o sujeito ele é formado pelas expressões mais de um, mais de dois, mais, o verbo no singular deverá estar no mesmo número em que estiver o numeral dessas expressões. Olha só o exemplo aí. Exemplo, casos especiais aí, olha só. Muito bem, pronome definido ou interrogativo no singular, qual de nós, qual de vós, nenhum de nós, nenhum de vós, verbo no singular. Exemplo, agora sim, olha só. Qual de vós saiu? Notaram aí que está no singular? Muito bem. Nenhum de nós faltou. Muito bem, muito bem, muito bem. Primeira pessoa, né? Qual de vós saiu? Nenhum de nós faltou às aulas. Muito bem. Prosseguindo, olha só. Então vamos falando de alguns casos especiais aí de concordância do verbo. Então, essa situação que o sujeito é formado por um pronome indefinido ou interrogativo plural. Olha só, muito bem. Quando o sujeito ele é formado por um pronome indefinido ou interrogativo plural, alguns, poucos, muitos, quantos, quais, etc. são seguidos dos pronomes. Olha só. Nós ou vós, o verbo ele concorda com o indefinido plural ou com o pronome pessoal. Muito bem.
Quer o exemplo? Olha só. Exemplo, quais de vós receberam ou recebestes o prêmio? Notaram aí? Quais de vós receberam ou recebestes o prêmio? Então, nessas duas situações aí você vai indicar a forma correta aí da concordância. Outro exemplo, olha só. Quais de nós saberão ou saberemos as regras de concordância verbal? Quais de nós saberão ou saberemos, né? Saberemos as regras da concordância verbal. Muito bem. Então vamos relembrar aí algumas situações. Podemos retornar? Podemos retornar 3? Podemos, minha diretora? Podemos retornar, porque aí já temos a nossa DLI, não é isso? Vamos retornar um pouquinho aí, só para relembrarmos aí um pouco mais esses casos especiais que é importante. Esse pronome indefinido, por exemplo, olha só, interrogativo no plural. Quando o sujeito ele é formado por um pronome indefinido ou interrogativo, relembrando, ok? Alguns, poucos, muitos, quantos e quais. Muito bem. Seguido dos pronomes, nos casos especiais. Olha só. Quando o sujeito é formado por um pronome. Vamos lá. Olha só. Prosseguindo aí. Quando ele for formado por esses pronomes pessoais. O nós, o vós, ok? O nós, o vós. O que mais? O verbo concordará com o pronome indefinido plural ou com o pronome pessoal. Muito bem. Então, olha só. Exemplo aí, ó. Quais de vós, olha só, vamos ao exemplo. Quais de vós receberam ou recebestes o prêmio? Muito bem. Poxa, professor, eu não sei quando que eu vou utilizar esse vós aí, né? O vós quase não utilizamos no dia a dia, na nossa linguagem formal, com nossos amigos, nossos parentes e tudo mais. Mas é importante que você saiba, para quando você for realizar uma atividade, uma prova ou algo assim, você saiba que se pode utilizar. Tanto esse aí, ó. Quais de vós receberam ou recebestes o prêmio? Você saber que está correto esse tipo de flexão, esse tipo de concordância. Muito bem. Outro exemplo aí, olha só. Quais de nós saberão ou saberemos, quais de nós saberemos ou quais de nós saberão as regras de concordância verbal? Né? Muito bem. Outro exemplo. Temos outro exemplo? Ah, temos outro exemplo ali, exatamente. Ó. Quais de nós saberão ou saberemos as regras de concordância verbal? É isso. Encerramos então, minha diretora? Encerramos? Exatamente. Temos mais? Temos mais exemplos, olha só. Então vamos lá, o outro exemplo. Cadê? Saberemos, olha só. Quais de nós saberão ou saberemos as regras da concordância verbal? É isso? Encerramos por aqui? Muito bem. Então o que é importante que você saiba? Essa característica da concordância do verbo. Importante que você perceba ali o sujeito, perceba essa flexão entre o sujeito, o verbo, o predicado e tudo mais, ok? Vamos à nossa DLI, vamos praticar um pouquinho? Vamos praticar então, vamos à nossa dinâmica local interativa. Vamos lá. Muito bem. Leia as frases e efetue a concordância e assinale as alternativas em que podemos empregar as duas concordâncias verbais, de acordo com a norma culta. Olha só o exemplo aí que nós temos. A. Alguns de nós resolveram ou resolvemos os problemas. Você vai indicar. B. Muitos dentre nós saíram ou saímos antes da hora. C. Qual de nós receberá ou receberemos a boa notícia? Muito bem, letra C. Letra D. Algum de nós resolveu ou resolvemos o problema? E letra E.
mais de um veículo chocou-se ou chocaram-se. Você vai indicar a resposta correta, você vai ler essas frases, efetuar a concordância e assinalar as alternativas em que podemos empregar as duas concordâncias verbais. Muito bem, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Vamos então praticar? Daqui a pouquinho nós retornamos e participe pelo chat.
bem, retornando aí para a nossa interatividade. Vamos ler novamente a questão? Olha só. Então, leia as frases e efetue a concordância e assinale as alternativas em que podemos empregar as duas concordâncias verbais de acordo com a norma culta. Muito bem. Então, temos participações, algumas participações dos nossos alunos. Temos a participação do Uriel, temos a participação do Johnny Mendonça, lá do Olga Falcone, Bairro da Paz. Quem mais? Participação da Stephanie também, e participação da Ellen também. Muito bem. Então vamos aqui indicar as situações de concordância. Vamos lá? Vamos lá, olha só. Então, alguns de nós resolveram ou resolvemos os problemas. Muito bem, então temos essa questão que vamos indicar aqui. Nessa situação de alguns de nós resolveram ou resolvemos, podemos utilizar as duas formas, que está correto. Alguns de nós resolveram, está correto, ou alguns de nós resolvemos os problemas. Então está correto as duas formas. As duas formas estão corretas. Na letra B, temos aí, olha só. Muitos dentre nós saíram ou saímos antes da hora. Também vocês poderão utilizar essas duas situações de concordância. Muitos de nós saíram ou muitos de nós saímos antes da hora. Está correto as duas formas. Muito bem. Temos a letra C que diz aí, qual de nós receberá ou receberemos a boa notícia? Muito bem, se você indicou qual de nós receberá, está correto. Qual de nós receberá a boa notícia? É a forma correta de concordância de verbo. Muito bem. Qual de nós receberá a boa notícia? Letra D. Algum de nós resolveu ou resolvemos o problema? Qual a concordância correta? O que você acha? Algum de nós resolveu ou algum de nós resolvemos o problema? Muito bem, se você indicou algum de nós resolveu, está correto. Essa é a forma de concordância correta do verbo. Qual algum de nós resolveu o problema? Muito bem, muito bem. E letra E. Mais de um veículo chocou-se ou chocaram-se? Mais de um veículo chocou-se ou chocaram-se? Qual a concordância correta? Muito bem, se você indicou aqui mais de um veículo chocou-se, mais de um veículo chocou-se, está correto. Então, mais de um veículo chocou-se é a forma correta de indicar essa concordância de verbo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então temos aí a letra A indicando essas duas formas, as formas resolver ou resolvemos, está correto. A letra B, muitos de nós saíram ou saímos, também é a resposta correta, pode ser das duas formas aí de concordância do verbo. Letra C, qual de nós receberá a boa notícia? Muito bem. E letra D, algum de nós resolveu o problema. E além disso, a letra E, mais de um veículo chocou-se. Muito bem. Então, parabéns para você que participou, você que respondeu e indicou aí a concordância correta do verbo. Muito bem. Então, nós nos encontraremos mais adiante numa próxima aula de língua portuguesa. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.